louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela vida dos diáconos, pela vida dos intercessores, louvo a Deus pela vida do irmão Cláudio. Eu me emociono todas as vezes que eu vejo o irmão Cláudio dar início no louvor, né? Dar início no culto e com Marta louvando ao Senhor e tocando, porque realmente a gente percebe que são pessoas, e aí você vê os diáconos, os intercessores, o ministério de louvor, o irmão Cláudio, e cito você também. São pessoas que estão dispostas a louvar o nome do Senhor. Você está sempre disposto a louvar o nome do Senhor? Eu vou perguntar novamente: você está sempre disposto a louvar o nome do Senhor? Mesmo que algumas vezes você precisa pagar um preço. Tudo na vida tem um preço. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Porque eu não estou falando do preço financeiro. Eu estou falando que é preciso pagar um preço por alguma coisa que você deseja. Por aquilo que você tem hoje, você com certeza pagou um preço. E por aquilo que você deseja conquistar, você também vai pagar um preço. Eu convido a você neste momento a se colocar de pé. Nós vamos ler no livro, a palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo de número 26. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, verso 42. Eu comecei a observar que as pessoas não falam mais o Evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Porque o Evangelho é boas novas. Então, na verdade, o Evangelho é de Jesus. Então, por isso que o correto realmente é Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo de número 26, verso 42. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: inerrante e infalível palavra do Senhor. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Pai, mais uma vez, confirmando a oração do teu servo, eu quero pedir ao Senhor que nesta manhã o Senhor venha mais uma vez falar conosco. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Aleluia. Somos carentes da tua orientação, somos carentes do teu socorro, somos carentes da tua ajuda. Então, Deus, fala conosco nesta manhã. Fala, meu Deus, porque os teus servos estão aqui dispostos a ouvir a tua voz. Somos necessitados, somos dependentes, meu Deus, do Senhor, do seu auxílio, da sua graça, da sua misericórdia. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Quando eu cheguei hoje aqui pela manhã, eu conversei com algumas pessoas, eu conversei com a diaconisa intercessora Luciana, eu conversei com Biel, eu conversei com outras pessoas, com a diaconisa Fernanda também, e eu recebi uma observação e também fiz uma observação, mas eu não vou dizer para vocês, né, diaconisa, o que foi que nós observamos, mas a observação que eu fiz era referente à escolha que nós fazemos. Pronto, eu vou falar. Não aguentei não, Fernanda. Vou falar. Fernanda observou sobre a escolha que eu fiz da minha roupa hoje. E ela falou assim: irmão, obrigado, você é uma legal, gostei dessa
do aparelho que você está usando. E ele fez uma observação: esse aparelho que você está usando, ele tem a Bíblia, ele pode se tornar melhor. Fiz uma observação também, Cláudio fez uma observação sobre a forma como ia ser direcionado o culto, que parte do culto deveria fazer primeiro, que parte do culto deveria fazer em segundo. E aí eu concordei com ele com as observações dele e também fiz algumas observações. Diga por que eu estou citando tudo isso. Porque para todas essas observações que eu fiz e que eles fizeram, teve que haver uma coisa chamada escolha. Eu decidi comentar e as pessoas que comentaram também decidiram fazer o comentário e decidiram tomar as decisões. Por exemplo, eu sei que quando a minha tecladista linda, maravilhosa, um dia eu ainda vou tocar metade do que ela toca, ela decide que tipo de canção ela vai tocar. O ministério de louvor decide que música vai cantar. E às vezes é necessário em alguns momentos até mudar de nota, não é? Porque as pessoas puxam a música com um tom que às vezes não é a mesma que de repente ensaiou, principalmente se for um convidado extra, e aí precisa se tomar a decisão de mudar o tom para acompanhar aquela pessoa que de repente está cantando. Irmão, não me caso, por que você está falando isso? Porque o Senhor nos deu uma mensagem nesta manhã, e a mensagem é: decisões que mudam destinos. Tudo na nossa vida exige-se decisões. Essas decisões, elas podem e devem ser tomadas por mim e por você. E às vezes a gente faz planejamentos, a gente planeja alguma coisa, meu Cláudio, só que por conta de percalço da vida, por conta de coisas que acontecem na vida, nós precisamos rever as nossas decisões, os nossos planejamentos, e em alguns momentos precisam ser tomadas novas decisões. Você já fez planos que você traçou algo para fazer e que em determinado momento você precisou mudar? Você já planejou coisas que aparentemente já estavam tudo planejadas, corretas, tudo escritas, tinha tempo que deveria ser feito, como deveria ser feito. Se for um planejamento de repente de uma casa ou de um planejamento financeiro, você precisou rever essas decisões e precisou em algum momento tomar novas decisões. Pois é, a vida é assim. A vida são feitas de escolhas, a vida são feitas de decisões, mas a vida também às vezes requer que algumas decisões precisam ser mudadas. Se você for para a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver o relato de inúmeras pessoas tomando algumas decisões, e ao longo da vida essas decisões em alguns momentos foram mudadas. Nem todas as vezes, irmãos, que a gente planeja alguma coisa e a gente mais à frente muda o nosso planejamento, quer dizer que a gente está tomando a decisão correta. O oposto também existe essa possibilidade de repente você toma uma decisão que não foi a melhor decisão, mas que ao longo do caminho, ao fazerem-se observações, ao passarem por situações diversas, você precisou rever novamente as suas decisões e adequá-las à situação que você estava passando naquele momento. Existe uma frase, eu não sei quem foi que citou essa frase, mas a frase diz assim: para todas as escolhas que fizermos na vida, vamos colher os frutos organizados por ela. Por isso é preciso buscar em Deus qual é a decisão correta a ser tomada. Existem decisões que vão influenciar para sempre a sua
seu destino. Você já tomou decisões que você se arrependeu? Não vou nem perguntar aqui. Tem alguém aqui que já tomou uma decisão que depois você se arrependeu de ter tomado aquela decisão? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Tem alguém aqui que já tomou uma decisão e que nunca se arrependeu pelaquela decisão que você tomou? A pergunta já ficou mais complicada. Eu vou falar uma decisão que eu e você tomamos e que nunca nos arrependemos dela e que nunca vamos nos arrepender de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, de declarar ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, a dizer assim: é Deus que manda na minha vida e todas as minhas decisões são pautadas, são firmadas e são sustentadas na decisão que eu tomei de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando você toma essa decisão, eu tenho certeza que você nunca vai se arrepender. Irmão, mas e as pessoas que se desviaram? Infelizmente foram pessoas que tomaram a decisão e que olharam para trás, que mudaram de repente o seu planejamento e se desviaram da presença do Senhor. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que se afastou da presença, com certeza eles estão arrependidos de ter se afastado da presença. Eles talvez não tenham forças de retornar, eles talvez ainda não conseguiram retornar, mas não existe ninguém na sua sã consciência que convidou a Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador, que não se arrependeu de ter voltado atrás e de ter abandonado a Jesus. Quando você vai para a Bíblia, lá no livro de Gênesis, você encontra o primeiro casal, Adão e Eva, que a Bíblia registrou. Deus havia dado uma ordem a Adão e Eva: vocês vão poder comer de todos os frutos que tiver no jardim, apenas de um fruto, dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela não tocareis, nunca experimentareis dela, nunca comereis dela, porque no dia que dela comereis, certamente morrerá. A Bíblia fala que Adão e Eva, a Bíblia não chega a relatar por quanto tempo eles obedeceram ao Senhor, mas sem sombra de dúvida eles passaram um tempo obedecendo ao Senhor. Nunca tocaram na árvore, nunca experimentaram da árvore, até o momento que a Bíblia fala que Eva olhou para aquela árvore, olhou para aquele fruto e o desejou, a desejou. A Bíblia fala que Eva então toca naquele fruto que Deus havia dito para não tocar, experimenta do fruto que Deus havia dito: dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E Eva observa que ela experimentou do fruto, comeu e não morreu. É como se viesse ao coração dela um pensamento: olha, parece que Deus não falou toda a verdade para mim. Você vê que a Bíblia fala que Satanás, através da serpente, havia dito para Eva, não com essas palavras, mas eu vou colocar aqui com palavras sendo minhas: Deus não falou para você toda a verdade, porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Às vezes nós somos levados na vida a acreditarmos que Deus não falou toda a verdade para nós, porque quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, a promessa é que Deus estaria sempre conosco. E às vezes a gente passa momentos na nossa vida que aparentemente Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, porque as lutas são tão grandes que dá aquela impressão: será
esqueceu de mim, porque eu estou passando tantas lutas, eu estou passando tantas dificuldades, que não é possível que Deus não esteja vendo isso. A Bíblia fala que Adão e Eva tomou a decisão. Eva foi a primeira que tomou a decisão a experimentar. Eva vem também a Adão e mostra a Adão o mesmo fruto que ele comeu. Alguns pregadores, alguns teólogos falam que Adão foi sem consciência e comeu do fruto, porque Adão não sabia que era do fruto proibido. Irmãos, sem sombra de dúvida, quando Adão pega daquele fruto, ele estava totalmente ciente que aquele era o fruto que Deus havia dito: não toque nele, não prova ele, não coma dele. E Adão também, como um homem da casa, também toma a decisão de experimentar o fruto. E nós já sabemos a história. Sabemos a história que Adão e Eva perde a grande oportunidade de estar todos os dias na presença do Senhor, porque tocou e provou daquilo que Deus havia dito para não tocar. Eles tomaram uma decisão, e essa decisão fizeram com que eles perdessem a grande oportunidade de estar na presença do Senhor todos os dias. E nós não vamos continuar nessa história, porque a gente sabe que Adão e Eva foi expulso do jardim. Depois disso, a Bíblia vem citando inúmeros relatos. A Bíblia cita um relato lá na Arca de Noé, que eu não vou citar aqui para vocês, que Deus escolheu Noé, porque Deus sabia que no coração de Noé estava a decisão dele estar na presença do Senhor. E inúmeras pessoas que não quiseram estar na presença do Senhor perderam a oportunidade de estarem vivos e foram tragados pelo mar e morreram afogados. Você vai ver Caim tomando a decisão de matar Abel. Você vai ver a decisão de muitas nações tentarem Israel, lutarem contra Israel e sofrer os danos e as consequências das suas decisões. Você vai ver Ana tomando a decisão. Você vai ver Judas tomando a decisão de trair a Jesus. Você vai ver Josué falando: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje está posto diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva. Eu apenas estou citando esses relatos para dizer a você nesta manhã que tudo que você decidir na sua vida vai gerar consequências. Se você toma decisões corretas, as consequências dessas decisões vão ser uma bênção de Deus na sua vida. Mas se você tomar decisões erradas, você vai ter que pagar o preço pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Quer ver uma prova que nós decidimos? Nós que decidimos com quem nos casamos, nós que decidimos onde vamos morar, fomos nós que decidimos se deveríamos ter filho ou não. De repente aqui um irmão ou uma irmã vai dizer assim: irmão, do caso não tem nem veio, você tinha decisão. Quer ver que você não está falando a verdade? Quando você decidiu ter um encontro com sua esposa, com seu esposo, você estava decidindo correr o risco de ter um bebê que estava desejado ou não. Então foi uma escolha sua. Nenhum marido, nenhuma mulher falou assim: não, você não vai mais decidir, vem pra cá que você vai se deitar comigo, com minha esposa, meu esposo. Eu não estou decidindo, não. Você se deitou com seu esposo, com sua esposa, e você decidiu amá-lo e amá-la. Então você estava decidindo também correr o risco de ter um menino talvez indesejado. O que eu estou falando é que tudo na nossa vida depende das nossas escolhas. Irmão, eu estou no emprego que eu não gosto dele. Mas você está nesse emprego porque você decidiu permanecer nele. Ninguém está te obrigando, o teu patrão não está colocando uma arma sobre você e dizer: amanhã você vai ter que vir, querendo você ou não. Irmão, eu tomo essa decisão por conta de uma necessidade. Eu vou ouvir novamente você falar: eu tomei essa
você decidiu. Existem coisas que fazem com que a gente tome decisões que talvez depois, amanhã ou depois, a gente acaba se arrependendo, mas somos nós que decidimos. Como eu falei, ao longo da história, inúmeros personagens bíblicos, a Bíblia mostra que tomaram decisão. Josué falou: agora está posto diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Você quer um exemplo de que todos são obrigados a tomar decisões? O próprio Jesus, lá no jardim do Getsemane, foi o texto que nós lemos. Ele precisou tomar uma decisão. E essa decisão que Jesus tomou, ela foi a decisão mais importante que Jesus já tomou em toda a história. Porque nós fomos alcançados pelos nossos próprios pecados. E a Bíblia já dizia: a alma que pecar certamente morrerá. A Bíblia já dizia que o salário do pecado era a morte. E uma vez que eu e você tomamos a decisão de errar, de pecar, nós estamos sujeitos a pagar um preço. Mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida no seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus decidiu salvar a mim, Deus decidiu salvar a você, Deus decidiu mudar a sua vida, Deus decidiu mudar a sua história. Só que o próprio Deus também precisou pagar o preço da sua decisão. A Bíblia fala que Deus precisou entregar a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está agora Jesus em Mateus capítulo 25, se afastando mais uma vez para orar, dizendo: ó Pai, se esse cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. É isso que nós precisamos entender, que nas nossas decisões nós não podemos mais fazer a minha vontade. Você não pode mais fazer a tua vontade, porque o Senhor pagou um alto preço por você, e você não pertence mais a você mesmo. Você tem um dono. Você tem um dono, e no dono de carro sou eu que mando na minha vida. Eu falo na tua frente nesse momento: você não manda mais na sua vida. O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então você não tem mais o direito de decidir, você já não tem mais o poder de decidir, porque você não manda mais na sua vida, é Jesus que manda na sua vida. Irmão, por acaso você está querendo dizer para mim que Deus tirou o livre-arbítrio? Não, eu não quero dizer que Deus tirou o livre-arbítrio. Você ainda tem o poder de decidir, ou de escolher, pois aqui se faz, se a Deus ou se aos ídolos, ou de escolher aqui se faz. Se você decide servir ao Senhor e abre mão das suas próprias vontades, você continua fazendo o que você quer. Mas quando você decide fazer o que você quer, Deus não se responsabiliza pelas suas escolhas. Talvez nesta manhã eu esteja falando com pessoas aqui que tomaram decisões e que se arrependeram das suas decisões. Querendo ou não, eu preciso voltar na pergunta que eu fiz para você no início. Você está disposto a tomar uma decisão na sua vida? Talvez essa manhã você esteja pensando: irmão, no caso eu estou precisando nesses últimos dias tomar uma decisão. Mas pense, irmão, uma decisão complicada. Sabe o que você deve fazer? Não decida nada enquanto você não conversar com
com aquele que manda em você. Eu estava assistindo hoje pela manhã uma pequena mensagem, uma pequena ilustração. Eu esqueci o nome de um rapaz, ele é bem famoso na internet. E ele estava falando assim, que uma pessoa chegou, fez uma proposta para ele. Eu não sei, não lembro se foi a compra de um terreno, de uma casa. Ele disse assim: amado, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Senhor, e o que ele decidir amanhã eu te falo. 24 horas para te dar uma resposta. No outro dia, aquela pessoa estava presente para ouvir a resposta dele. E ele falou assim: e aí, você já decidiu? Aquele irmão falou: não decidi ainda. Não, mas espera aí, eu lhe dei 24 horas para você tomar a decisão, você não decidiu ainda. Ele disse uma coisa que me impressionou muito. Ele falou assim: eu não tomei a decisão ainda, porque aquele que manda da minha vida não me deu uma posição. Aquele homem insistiu: mas quem é que manda na sua vida? Quem manda na minha vida é aquele que comprou a minha vida, é aquele que pagou o preço por mim, é aquele que decide por mim. Então, a partir desse momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu tenho que entender que eu já não tenho mais o poder de decidir as coisas. É Ele que precisa decidir por mim. E eu achei interessante que ele falou assim: eu não decidi ainda. O homem falou assim: mas a proposta é muito boa, você precisa me dar uma decisão agora. E ele respondeu: enquanto ele que manda na minha vida não decidir, eu não posso tomar decisão nenhuma. Aí eu quero encerrar a mensagem dessa manhã dizendo a você: não tome decisões enquanto você não buscar aquele que manda na sua vida. Foi um alto preço que ele pagou. Olha o que Jesus está exatamente dizendo. Ele afastou mais uma vez para orar. Já é a terceira vez. Ele diz: oh Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando você entender isso, você vai parar de tomar decisões precipitadas. Quando você entender isso, você vai parar de dizer assim: quem manda na minha vida sou eu. Entenda uma coisa: quem manda na tua vida é aquele que te comprou pelo alto preço e que pagou o preço por você. O próprio Jesus está aqui tomando a decisão. A Bíblia fala que a pressão que Jesus sofria neste momento era tão grande que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Assim, já tentou explicar isso, dizendo que quando a pessoa passa por uma pressão psicológica tão grande, mas tão grande, a pressão que Jesus, de certa forma, estava passando ali pela sua decisão, que os vasos sanguíneos se rompem e a pessoa chega a transpirar sangue. Você não precisou transpirar sangue nas suas decisões, mas você precisa entender uma coisa: todas as suas decisões vão gerar consequências. Então hoje o Senhor convida você a entregar a Ele todas as suas decisões e entender que não é mais você que manda na sua vida. Já não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. Então pare, amado, de tomar as suas próprias decisões. Deixa que Jesus decida por você. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Eu quero convidar a você que está disposto a deixar que Jesus tome as decisões, se colocar de pé neste momento e fazer aquela oração que você já sabe mais ou menos como ela já começa. Mais ou menos, você já sabe. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Entregue a sua vida, entregue as suas decisões, entregue os seus planos ao Senhor. A Bíblia diz que os seus planos podem ser frustrados. Então pare de traçar planos, pare de dizer amanhã eu farei tal coisa. Se o Senhor te permitir, você fará. Mas se Deus não permitir, você não deve insistir. Faça exatamente o que aquele pregador falou.
pastor ainda não me respondeu. No dia que ele me responder, eu vou tomar a decisão. Pai, nesta manhã, nós estamos mais uma vez aqui fazendo, Senhor, aquilo que a tua palavra diz, entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, porque ele certamente fará